Já sentiu a necessidade de uma Bíblia que oferece recursos estruturados para suas pregações e estudos? Então a Bíblia da Pregadora Fiel é excelente para você! Sejam muito bem-vindos ao canal da Plenitude, meu nome é Giovana e hoje eu vou trazer o review para vocês da Bíblia da Pregadora Fiel. Mas antes, se inscreve no nosso canal, curte e deixa o seu comentário. Essa edição especial foi criada para você, para te auxiliar nos estudos de uma forma mais leve e acessível. Um dos destaques é a sua linguagem ARC e além disso, ela tem essa capa que promete durabilidade e sofisticação. E chegaram pra gente essas 5 opções diferentes. E agora eu vou mostrar para vocês as capas com detalhes e também todos os recursos. Começando por esse modelo, ela tem esses detalhes aqui na lateral, aqui na parte de trás também. Aqui as folhas, vocês conseguem ver, ela tem um brilho. E ela também acompanha fitilho. Outra cor disponível, essa daqui, que também acompanha os detalhes. Esse modelo aqui também tem esses detalhes em rosa e em prata. Mais um modelo disponível. O grande diferencial dessa Bíblia está nas ferramentas que ela oferece. Começando com o índice dos livros da Bíblia, índice de quadros do Antigo Testamento. E aqui, como podemos ver, nós temos algo bem interessante. Cada quadro é comentado por um autor da Bíblia. Aqui temos grandes nomes do passado, como Charles Spurgeon, abaixo John Wesley, George Whitefield, e como vocês podem ver, são muitos homens que Deus usou no passado. Folheando as imagens, vocês podem observar que são inúmeros comentários que essa Bíblia da Pregadora oferece. Por exemplo, nessa página nós temos o tema Mulheres da Bíblia. Por exemplo, na página 74, a piedade de Agar e a providência divina. Aqui a gente tem um esboço sobre quem foi Agar na Bíblia e como as mulheres podem seguir o exemplo dessa mulher de fé. Voltando no sumário, temos aqui abaixo a história de Sara, Rebeca e outras mulheres da Bíblia. Folhando mais algumas páginas, a gente tem a introdução da Bíblia. Aqui a gente tem a tradução de João Ferreira Almeida e as características da sua tradução. Na parte direita, temos como a Bíblia foi formada desde o Antigo e Novo Testamento, ou seja, um excelente recurso para as pregadoras para se aprofundar ainda mais no tema. Temos pontos importantes como doutrinas centrais da fé, clareza, autoridade, necessidade e suficiência da Bíblia. E aqui embaixo a gente tem um comentário bem bacana que a Bíblia não somente contém palavras de Deus, mas que de fato é a palavra de Deus. E folhando a gente tem um auxílio bem legal sobre como ler a Bíblia. Temos os princípios da hermenêutica, gênero literário para os textos, contexto histórico, concordância de texto e também comentários bíblicos. No Antigo Testamento, a gente tem um panorama sobre o contexto histórico do Antigo Testamento, a divisão do Pentateuco e seus significados, desde Adão e Eva até a queda de Jerusalém, quando foi dominada por Babilônia. Folhando um pouco, chegando em Gênesis, a gente tem o significado da palavra, tanto em grego quanto em hebraico, e a autoria do livro de Gênesis que ressalta a importância do autor Moisés, pois, independente da análise acadêmica, dúvidas sobre a autoria do livro, os patriarcas e Jesus Cristo reafirmam a autoria de Moisés, provando assim a sua autoridade. Temos a possível data que o livro foi escrito e aqui abaixo o contexto, ou seja, essa Bíblia, como vocês podem observar, é um material riquíssimo de recursos, detalhes para as mulheres que amam o estudo da palavra e vem vocacionado para a pregação. E todos os livros dessa Bíblia de estudo possuem esses recursos para as mulheres se aprofundarem na palavra de Deus. Chegando finalmente no texto bíblico, vocês podem observar
o tamanho da letra, que é muito confortável para a leitura. O texto é dividido em 2 colunas, com os versículos em vermelho. E aqui vocês podem ver na imagem que sempre que Deus fala é destacado em azul. Aqui abaixo, como a gente viu lá no índice da Bíblia, a gente tem um quadro sobre o escrito de Spurgeon, sobre o livro de Gênesis, que traz uma aplicação super interessante ao livro. Abaixo, como a gente viu no índice da Bíblia, a gente tem um quadro sobre o escrito de Spurgeon, sobre o livro de Gênesis, que traz uma aplicação super interessante ao livro. E aqui vocês podem observar que o comentário é de Gênesis, do verso 1 ao verso 5. Aqui na página 55, vocês podem observar também o texto dividido em 2 colunas e as palavras de Deus bem destacadas. E aqui na parte inferior temos mais quadros de um comentário de John Wesley sobre a excelência da criação e sua aprovação de Deus. E aqui seria o comentário de Gênesis 1, capítulo 31. E como vocês viram no início, a gente tem inúmeros desses comentários ao redor de toda a Bíblia para poder se aprofundar ainda mais na palavra. Agora vamos folheando aqui algumas páginas. Ao chegar no Novo Testamento, a gente tem o período interbíblico, que é aquele famoso período que é denominado pelos judeus como 400 anos de silêncio até que o Messias viesse. Aqui a gente tem alguns pontos importantes sobre o cativeiro babilônico, o período persa, a conquista e consolidação dos gregos, ou seja, o período helenístico, período asmoneu e o famoso Judas Macabeu, marcando um período novo no reino judaico. Até a chegada definitiva do Império Romano, que subjugou Israel e os antigos povos. Temos também os detalhes super importantes aqui sobre as sinagogas, saduceus, fariseus, essênios e os zelotes. Ou seja, tem todo esse pano de fundo histórico que é muito importante para a compreensão dos livros no Novo Testamento e é um excelente auxílio para a interpretação bíblica. Folhando algumas páginas, temos novamente um panorama geral dos livros no Novo Testamento super detalhado, as explicações das cartas do apóstolo Paulo e as suas viagens missionárias. Folhando algumas páginas, chegando aqui para o final, onde é possível ver mais recursos, para o estudo bíblico, como sermões expositivos, o ato de ler, explicar, aplicar e também as conclusões dos sermões. Tem as regras básicas, do sermão, procedimento, identificar o contexto da mensagem, que são um excelente auxílio na hora da pregação. Virando aqui a página, a gente tem uma frase excepcional e eu quero ler ela com vocês. Homens mortos dão sermões mortos, e sermões mortos matam. Que frase poderosa, não é mesmo? Aqui a gente já tem um princípio de uma pregação excelente. Bom, nós devemos estudar a Bíblia, orar, aplicar, exortar, ou seja, Deus disponibilizou esses excelentes recursos para que a gente consiga viver um verdadeiro avivamento entre as igrejas. Virando aqui a página, a gente tem excelentes dicas práticas para nós, mulheres, e se vocês observarem aqui comigo, quantas dicas maravilhosas essa Bíblia de estudo nos traz. Chegando aqui mais no final, a gente tem os mapas dos contextos antigos das Escrituras, as referências dos materiais de estudo e também aqui no final a gente tem 3 páginas de anotações. Então, se você gostou da Bíblia, não esquece de deixar o seu comentário aqui pra gente. E para adquirir a sua, é só clicar no link que tem disponível para vocês aqui na descrição. E é isso, até a próxima!